de agora, mas não estava pretendendo, não. Tá gravando a partir de agora, tá? Obrigada. Então, seguindo, estava falando dos combustíveis, né? Tipos de combustíveis, as propriedades dos combustíveis, os tipos de queima, né? Queima estequiométrica. E aí, a partir dos combustíveis, a gente entra no sistema de ignição, né? Aí a gente vê o sistema de ignição, os componentes do sistema de ignição, o como funciona esse sistema de ignição, as fases do sistema de ignição, né? Que a gente tem esse sistema de ignição. Temos a centelha em si, a queima, né? A centelha, a pequena explosão, né? E a queima por completo do combustível. Então, tem essas três fases, com um nome específico, como mostrando. A gente tem dentro da queima se essa centelha atrasa ou se essa centelha adianta, o que, que pode acontecer. No caso da centelha, tem um momento ideal, onde a gente vai ter um trabalho positivo, um trabalho positivo onde vai gerar essa potência. Quando a gente tem uma faísca adiantada, a gente tem um trabalho positivo maior ainda, mas, porém, a gente tem um trabalho negativo também grande, e aí na soma desse trabalho positivo com esse trabalho negativo, se torna uma potência menor, um trabalho menor do que o ideal, e quando a gente tem uma faísca atrasada, a gente não tem o trabalho negativo, mas, porém, a gente tem um trabalho positivo muito pequeno. Então, o ideal tem o momento ideal dessa faísca. A turbulência, os padrões de entrada, né, de admissão do combustível dentro da câmara de combustão. Isso tudo falando de combustível e ignição, combustível, ignição, explosão, centelha, né? Aí, não falando de centelha, mas falando de bomba injetora também, tem a questão do motor diesel em si, da nebulização do combustível, né? Uma melhor nebulização para uma melhor combustão. É imprescindível, né? Ter uma boa nebulização, porque essa nebulização vai fazer a mistura ar-combustível tá numa densidade, né? Ela vai estar numa densidade muito fina, vai virar uma névoa, né? Por isso nebulizar. Vai virar uma névoa e a explosão vai ser homogênea, vai ser rápida, de forma ideal na combustão ali do motor diesel. E aí, dentro do sistema de ignição, a gente falou dos componentes desse sistema de ignição. Falando do sistema de ciclo Otto por centelha, desde a bateria, onde armazena a energia, aí falamos da bobina, a função da bobina, a função do platinado, que não é mais usual, mas temos os comandos eletrônicos que faz a antiga função do platinado, só, digamos, melhoramos a tecnologia, mas a função é a mesma de distribuição, de temporização dessa centelha em si. As velas, né, que são responsáveis aí pela centelha em si, todos esses equipamentos do funcionamento. Deixa eu pegar mais uma imagem aqui para a gente. Pessoal, como é uma revisão, eu estou falando em tudo. Se eu estiver falando de alguma coisa que vocês querem dar uma questionada, uma relembrada, pode pedir para parar, Thales, o que que é? Me lembra isso aqui, tal. E eu estou buscando aqui alguns pontos
interessantes, algumas figuras, igual aquele do ciclo, e agora esse aqui dos componentes, que eu acho interessante a gente dar uma relembrada. Então, aqui tem os componentes, a bateria, né? Aqui uma chave apenas só para o liga e desliga. Aqui a bobina, onde tem a função, né, de retificar essa energia aqui. Aí ele vai para o distribuidor platinado, né? O 3 aqui, ele vai aqui para o 4, distribuidor de ignição, o condensador para tirar a umidade dessa corrente e tudo mais, o platinado, que é onde vai abrir e fechar essa corrente, né? Vai armazenar, abrir tudo, e as velas de ignição, onde vai causar a centelha pelo fechamento do curto ali dentro da vela, né? Acontece a centelha elétrica. Ok, já no motor ciclo diesel, né? A gente não tem essa centelha, mas a gente tem os bicos injetores, né? Que é o que faz a função de injetar e nebulizar, né? Já o combustível lá. Então, esses bicos injetores, eles vêm com os micro orifícios, né? Os orifícios pequenos lá, onde o combustível vai passar por esses orifícios de forma pressurizada e esse orifício vai fazer aquela névoa, né, de mistura combustível-ar dentro da câmara. E aí, com essa pressurização, na hora que ele joga lá dentro, a câmara está pressurizada e em alta temperatura, ocorre a explosão instantaneamente desse combustível nebulizado lá dentro. Alguma colocação, pessoal? Algum questionamento? Já adentrando aqui a última unidade que a gente trabalhou, né? Unidade 4, aí a gente vem falar já do sistema de exaustão, né? Sistema de consumo de ar, sistema de exaustão, de emissões. Primeiramente, finzinho da unidade 3, aliás, a gente fala do consumo de ar, né? Da forma de absorção desse ar, dos coletores desse ar, a questão da voluta, né? Da peça em si, da admissão desse ar, a importância da aerodinâmica, vamos dizer assim, dele, da geometria desse objeto, para que o ar não tenha uma perca de carga, para que o ar não seja retido na hora da absorção, para que eu tenha um consumo de ar ideal na combustão, para que o ar seja na medida certa na misturar combustível. E depois, né, do ar, dessa parte da absorção do ar,
a parte de exaustão, né? Não do ar, mas agora dos gases, onde a gente tem também, né, envolvido duas fases, onde a gente tem uma fase que ela é a exaustão de forma espontânea, ou seja, abriu a válvula e pela pressão, a diferença de pressão eu já tenho um pouco do ar ali sendo liberado, um pouco do gás da combustão já sendo exaurido espontaneamente já só pela abertura da válvula. E a segunda fase, onde a gente tem aproximadamente 80 a 90% do gás sendo expulso da câmara de combustão pelo pistão, pelo avanço do pistão. Naquele momento, após a explosão, ele explode, né? No que ele explode, ele ainda está comprimindo, e aí, na hora que ele termina de comprimir, ele começa a recuar. No que ele está recuando, abre-se a válvula de escape, na hora que ele chega praticamente no fim, no ponto morto inferior, abre-se a válvula de escape, acontece a primeira fase. E aí tem aquela espelho, aquela quantidade de gás que sai naturalmente. E aí, quando ele retorna, o pistão começa a subir novamente, expulsando o resto, né? Agora, o resto, mais em torno de 80, 90% ainda dos gases que estão na câmara de combustão, expulsando eles aí da câmara de combustão. E aí, a partir desse momento que ele sai da câmara de combustão, o gás parte para a parte de exaustão, de escapamento, né? Entra dentro dos dutos de escapamento. E aí a gente tem alguns equipamentos cruciais em relação ao escape desse fluido, desses gás, desse fluido em si. A gente tem dois cuidados, né? Que é com a atenuação do ruído que esse gás está saindo e com a filtragem desse fluido que vai estar saindo. Então, temos essas duas preocupações na saída, além desse fluido ser a base para a verificação da queima do combustível, né? Que a gente sempre fala da sonda lambda e tal, a sonda é o sensor que fica após a queima, né? Então, esse sensor que fica após a queima, ele vai verificar qual é a porcentagem de combustível não queimado, de ar e tal. Ele faz essa leitura ali e manda para o sistema eletrônico ali qual a porcentagem de combustível que está ideal, se tem que aumentar mais um pouco de combustível, e ele faz esse controle continuamente. E os dois equipamentos que a gente tem nesse sistema de escape é o catalisador, pensando na filtragem, né, do fluido, do gás em si, ele vai ser um elemento filtrante do gás, e o muffler, que é o elemento de controle de ruído. Então, temos os dois, atenuador de ruído, temos os dois equipamentos ali no sistema, na tubulação de escape do motor. E a gente falou sobre isso em sala, fizemos exercícios, exercícios semelhantes, igual, repito, semelhantes aos que a gente que nós teremos na prova. Então, falamos, recapitulando aqui de forma rápida: classificação, tipos de motores, ciclos dos motores, sistema de ignição, sistema de ignição do ciclo Otto, ciclo diesel, funcionamento do motor em si, consumo de ar, combustível, a combustão, os combustíveis em si. Chegamos agora no sistema de exaustão. Depois desse sistema de exaustão, falamos agora já um pouco recente sobre a lubrificação,
onde até vocês fizeram um trabalhinho aí, o trabalho foi em cima da lubrificação, videozinhos que vocês viram lá. Então, a efetividade da lubrificação, os sistemas de lubrificação que temos nos motores, e aí a gente faz uma ressalva, né, nos motores dois tempos, que tem uma lubrificação diferente dos motores dois tempos, onde tem uma lubrificação dentro, uma lubrificação dentro do combustível, né, o lubrificante vai junto ao combustível, parte, né, logicamente, não é toda, as outras partes que não estão ali dentro da, da parte de funcionamento, aí tem outros lubrificantes, mas tem essa particularidade do lubrificante estar junto ao combustível nas partes ali, virabrequim, biela, manivela, né, então ali a lubrificação é junto ao combustível, e aí as outras duas lubrificações que são as bases, né, para o motor. Sim, Essa pois aula não não? está disponível lá também no portal? Sim, estou gravando aqui. Não, beleza, valeu. É porque tá dando muito erro aqui na internet. A internet está ruim, algumas coisas eu tô perdendo aí, só para saber mesmo. Tá bom. Então, voltando aqui, falando da lubrificação dois tempos, e as outras duas, que são as duas lubrificações importantes, as lubrificações utilizadas nos motores, são a lubrificação por salpico, que a gente falou sobre ela especificamente, e a lubrificação forçada. Deixa eu ver aqui se eu encontro uma figurinha aqui para a gente falar dessa lubrificação salpico. A gente relembrar. Aqui dá para ver. Então, aqui, para a gente relembrar por, por esse nome salpico, né? É a aspersão do lubrificante. A gente tem aqui o virabrequim se movimentando. Desculpa. Temos o virabrequim se movimentando, e aí a gente tem essa parte móvel do virabrequim, que a gente chama também de pescador, né? Então ele tem uma ponta onde ele vai no cárter e vai bater no óleo que está dentro do cárter aqui, de certa forma arrastando, espirrando, jogando esse óleo em toda bloco do motor, jogando na parte interna do motor. Então ele passa aqui, joga, vai espirrando o óleo, por isso salpico. Então salpicando o óleo por todas as paredes, por todos os componentes dentro do motor. E a outra lubrificação, que é a lubrificação forçada, que é através da bomba de óleo, né? Então, a bomba de óleo que vai succionar aqui esse óleo aqui no fundo do cárter e vai bombear para todas as ramificações, todas os sulcos que tem aqui dentro do bloco, do motor, dos componentes que vão ser lubrificados, né? O balancinho em cima, com as válvulas. Então, todo o sistema vai ser lubrificado através de uma bomba de óleo, fazendo uma lubrificação forçada.
Também falando dos lubrificantes em si, né? A gente trabalhou também falando sobre os tipos, né? A classificação SAI, né? Do óleo em si. O W, né? O que significa o Wzinho, que a gente compra o óleo lá, né? 5W, 5W20, 10W15, sei lá. Estou falando o número errado aqui, porque deu branco agora. 15W40. Isso, agora acertei o número real. 5W30. Então, o que é o Wzinho lá? Quem lembra o que é o W dessa nomenclatura de óleo aí? Cri, cri. Alguém? Tá me escutando? Estamos pesquisando aqui, Thales. Aí não vale, ué. Essa é a hora, né? O W significa o winter, galera. De inverno. Então, dentro do óleo, aqui, ó. Pera aí, deixa eu mostrar aqui mais uma figurinha. Tá aí, ó. Então, o W é do máximo frio que o máximo frio, ou seja, a temperatura mínima que o óleo vai conseguir trabalhar, entendeu? Então a gente fez lá um exercício em sala. A gente escolheu o óleo ideal para aquela situação. Falamos em relação a até foi questionado, né? Ah, se eu sair do sul do Brasil, for para o norte, ou do norte sair para o sul, eu tenho que trocar o tipo de óleo que eu vou utilizar? Não necessariamente, porque se a gente utilizar um 15 aqui, ó, ele já vai atender até menos 20 graus. Então, um 15W, ele já vai atender em temperaturas bem abaixo. São utilizados outros tipos de óleos aqui, em locais onde tem nevasca mesmo, né, em extremo norte aí do, do, do globo terrestre, né, extremo norte, ou, por exemplo, lá na Antártica, onde a gente tem os centros de pesquisa lá, tem veículos lá, então é necessário talvez, né, necessário talvez não, é necessário com certeza utilizar óleos diferentes, e aqui também a gente não pode se privar, né, se limitar falando só de veículos, carros, mas, por exemplo, aí sim falando, por exemplo, de aviões, você tem motores, aviões, helicópteros em si, que mesmo em regiões quentes, igual no Brasil, vão voar em alturas, né? Em grandes alturas, e nessas alturas aí o ar é rarefeito, a temperatura cai, e aí a gente tem a necessidade de trabalhar com óleos mais específicos nesses equipamentos para que não venha congelar ali também. Além do tipo do óleo, a gente falou também da classificação desses óleos. Além dessa classificação da SAI em relação à viscosidade e a temperatura de trabalho, a gente falou da classificação quanto aos aditivos, os tipos de aditivos que a gente tem, aditivos para limpeza, aditivos para durabilidade. Temos N tipos de aditivos aí, onde a gente comentou sobre eles, que são importantíssimos em várias classificações, várias tipos de trabalho, por exemplo, aditivos para
atingir essas temperaturas em si também, essa viscosidade de trabalho. E, por fim, de lubrificantes, falamos da tribologia, que é uma forma de estudar, né, o óleo em si e a superfície onde o óleo está sendo utilizado, onde ele vai fazer a leitura, né, essa tribologia vai fazer uma espécie de uma leitura da rugosidade, do desgaste que está sendo feito na peça e o atrito em si. E o atrito em si entre as peças, quando em movimento. Então, através dessa tribologia, a gente faz o estudo ali da superfície, dos equipamentos, através do óleo, e a gente vê a necessidade de um óleo diferente, de um aditivo, do óleo específico que vai ser utilizado, da vida útil do equipamento. Então, tudo através dessa tribologia. E na última sessão da nossa última unidade, a unidade 4, a gente iniciou falando do sistema, né, de funcionamento, do sistema de movimento do pistão, que ele é baseado num sistema biela-manivela, num mecanismo biela-manivela. Para quem tem interesse disso, eu até falei na aula, acho que falei, na verdade, se não falei, estou falando agora. Quem tem interesse nessa área de dinâmica, biela, manivela, mecanismos, é interessantíssimo ver duas bibliografias que eu vejo como são cruciais, que é do Norton, Mecanismos e Dinâmica das Máquinas do Norton, e o Projeto de Máquinas também do Norton. São dois livros interessantes para essa área de dinâmica aí, de projeto de máquinas e tudo mais. E aí a gente já lembrou como funciona, né, esse sistema de biela-manivela. A gente vê o curso que o pistão vai percorrer através dos ângulos que compõem esse sistema, esse mecanismo. E por fim, mas não menos importante, até um sistema importantíssimo, crucial para o funcionamento do motor, o sistema de arrefecimento. Como a gente sabe, se não tiver um arrefecimento, o motor vai travar, vai acontecer, vai fundir, né, como se falam aí, né, vulgarmente falando, funde o motor, que na verdade acontece o travamento desse motor e as peças realmente podem vir a fundir uma peça na outra dentro do motor pelo aquecimento e esforço. Pode até se romper, né? Nesse momento ali, no esforço, onde um pistão está travado, e aí pode rachar um bloco do motor, dependendo da situação. E aí, nesse sistema de arrefecimento, a gente vê os três tipos, né, de arrefecimento, que é o arrefecimento por água, por ar e por óleo. Então, tem os três sistemas. O por ar, que a gente conhece, né? Muitos brasileiros amam, eu não, por exemplo, o Fusca. Muitos brasileiros amam o Fusca. O Fusca, por exemplo, é totalmente resfriado a ar. Fusca, Brasília, Kombi antiguinha, que é o mesmo motor. Então, as Kombi, Brasília e o Fusca são todos os antigos do mesmo motor, refrigerado a ar. Não tem água para refrigerar o Fusquinha. Então, temos a refrigeração a ar, esse resfriamento a ar, a água e a óleo, que os carros comuns hoje têm os dois. Basicamente, a gente tem a refrigeração a água do cabeçote
do motor e a óleo do bloco do motor, né? Então temos basicamente uma divisão aí simples dessa resfriamento. E também nos carros hoje a gente tem sim a resfriamento por ar. Pela movimentação ali do veículo, a gente tem o ar circulando pela grade do motor ali na entrada, né, na frente do motor. Falando aí de veículos com motor na frente. Geralmente os carros têm motores atrás, ele também tem canaletas direcionando o ar até o motor, ele também para fazer uma refrigeração a ar. E temos ali a famosa ventoinha, né? Uma hélice na frente ali também, próximo, direcionada ao radiador, para refrigerar o radiador na circulação da água no radiador e aí ele tem uma ventilação forçada para ter uma troca mais eficaz da temperatura ali do fluido de arrefecimento. Falamos da variação de fluido de arrefecimento e água em si, né? Refrigeração a água, mas hoje em dia a gente fala muito em fluido de arrefecimento, que é a base d'água, né? A base d'água com produtos, com aditivos em si, para melhorar o arrefecimento e a proteção do radiador e do motor em si. E aí, tem mais uma figurinha aqui legal. Mais uma figurinha aí legal para relembrar. Aqui ó, um motorzinho completo, né? Onde a gente tem aqui o radiador, a refrigeração por água, através do em cima, cabeçote do motor em si. A refrigeração a ar, tá aqui a ventoinha aqui ligada aqui para o ar circular aqui pelo radiador. E aqui dentro, aqui a gente tem simbolizando aqui a bomba de óleo, fazendo o motor, né? A refrigeração por óleo no bloco do motor em si. Então, as três refrigeração em um motor, digamos, comum hoje em dia, um automotor aí, digamos que comum hoje, é basicamente nesse sistema, dessa forma. E aí, aproveitando aqui o slide aqui da última aula, mostrando aqui alguns componentes do sistema de arrefecimento. Aliás, os componentes, né, do sistema de arrefecimento, a válvula termostática, a bomba da água, os ventiladores e vasos de expansão. Nesse sentido aqui, sistema de arrefecimento, falando aqui do radiador em si, né, do sistema com radiador, onde tem uma válvula termostática onde vai liberar, vai abrir ou fechar mediante a necessidade de resfriamento do motor em si. Por exemplo, a gente até falou na aula, se o carro está parado, está frio, não há por que circular a água ali no cabeçote, né? Ou já está frio, então vai ter até dificuldade para funcionamento. Então a válvula termostática não vai acionar, não vai abrir para circular a água. A bomba d'água em si, que faz essa circulação do fluido. Os ventiladores, que auxiliam na troca de calor no radiador, na troca de calor, na aspersão desse calor, né, na liberação desse calor para o ambiente dentro do radiador. E o vaso de expansão em si, né, que é ali o reservatório em si, onde a gente pode ver o nível, né, do fluido em si de arrefecimento.
E aí, pessoal, na aula passada, a gente... Na aula passada, na outra, né? Que na aula passada teve a palestra, onde acredito eu que foi muito edificante. A gente viu alguns detalhes que a gente não pôde ver em aula. Mas na aula anterior a gente viu algumas questões de prova, né? Umas questões assim, de revisão, as questões base para a gente. Então, para a gente pegar na mesma pegada, eu vou pegar aqui três exercícios para a gente respondê-lo. Mesma ideia da aula lá que a gente fez. Então, é o primeiro exercício aí. Ah, todos estão vendo aí? Sim. Beleza. Então, vamos lá. Os componentes responsáveis pela ligação entre o corpo da borboleta, ou carburador, e o motor são os tubos de admissão, também chamados de coletores de admissão. Através desses coletores é transportado o ar do exterior do motor até os dutos de admissão do cabeçote do motor. Estamos falando dos coletores de ar. Os coletores também podem ser encontrados em diversos formatos. No sistema de admissão, um dos fenômenos observados é a ressonância, que consiste na vibração em uma frequência inversamente proporcional ao comprimento da comprimento, tem um erro de digitação ali. Comprimento da coluna de ar confinada em um tubo. Para se calcular o comprimento dos dutos de admissão em uma determinada rotação, deve ser considerado o comprimento do duto de alimentação. Então, aqui, ó, para calcular o comprimento do duto de admissão, eu preciso levar em consideração o comprimento do duto de alimentação, o diâmetro do duto de alimentação, o comprimento do duto no cabeçote, o diâmetro do duto no cabeçote, o comprimento do duto no cabeçote e do duto de alimentação. Então, o detalhe ali, no sistema de admissão, um dos fenômenos observados é a ressonância, que consiste na vibração em uma frequência inversamente proporcional ao comprimento da coluna de ar confinada em um duto, em dois erros de digitação ali, comprimento e em um duto, certo? Então, se a gente está falando dessa ressonância, a gente tem que calcular o comprimento do duto de admissão. E a gente tem que controlar essa ressonância, que é o comprimento total. Então, a gente tem que levar em consideração o comprimento. Se a gente já está falando do comprimento do duto de admissão, então a gente tem que ver o duto no cabeçote, tá? Então, porque o duto de admissão é o mesmo duto de alimentação ali, ó. Então, o comprimento do duto de alimentação é o mesmo duto de admissão. O diâmetro não me interessa. Então, tem que levar em consideração o comprimento do duto no cabeçote, porque a ressonância é em relação ao comprimento da coluna de ar, ou seja, do comprimento do duto de alimentação
e do duto no cabeçote. Entendeu? Então, comprimento total ali no duto, no cabeçote em si. Então, é o comprimento do duto no cabeçote é a resposta correta. Ficou claro? Sim. Vamos ver uma outra aqui. Vamos lá. Que é de sobre o sistema de arrefecimento, né? A temperatura de pico do gás queimado pode atingir até 2.200 graus Celsius e junto às paredes o lubrificante trabalha a 180 graus Celsius, pois o fluxo de calor no pico é da ordem de 0,5 megawatts por metro quadrado a 10 megawatts por metro quadrado. Essas condições podem levar ao aquecimento da vela e à pré-ignição nos motores de ignição por faísca, né? A variação de temperatura de exaustão que interfere diretamente nas emissões de gases na temperatura máxima na parede do cilindro, necessitando de maior potência nas bombas ou ventiladores. Atualmente, os processos utilizados para retirada do calor são circulação de água, circulação de ar, circulação de óleo. Marque a alternativa que se refere sobre a circulação de óleo. Circulação de óleo, fechada com torre de arrefecimento aberta com reservatório termofissão forçada. Letra B, livre e forçada. Fechada com torre de arrefecimento e forçada. Livre, aberta com reservatório. E letra E, forçada, complementar a circulação de ar. Letra E, Tony. Letra E? Alguém mais? Letra E mesmo. Isso aí. Então, a circulação de óleo, ela é forçada e complementar a circulação de ar.
Mais uma. Isso aqui também é fácil, né? A vaporização em excesso, sem a combustão, por falta de ar, promove a diminuição da temperatura na câmara de combustão e a extinção da chama como consequência da chama. Como consequência, ocorre a instabilidade na rotação do motor, mesmo sem alterar a posição da borboleta, aceleradora e a carga no virabrequim. Ultrapassando o limite rico, o motor não funciona. Esse efeito é conhecido como... Isso é fácil. Motor afogado. Isso, motor afogado. Aqui o último, o finalzinho aqui, ó, é a resposta. Ultrapassa o limite rico, ou seja, tem muito combustível e o motor não funciona. Então o motor está afogado. Letra D. Mais uma para a gente finalizar. Essa aqui para a gente finalizar e abrir para vocês. Os motores de combustão interna são compostos por diversas peças que apresentam movimento, uma contra a outra, fazendo necessário um estudo que garanta a durabilidade e eficiência exigida pela indústria. Estudo este entre as interações de duas superfícies que interagem em movimento relativo e engloba os mecanismos de atrito, lubrificação e desgaste. Marca alternativa, qual refere-se ao estudo citado. Bem fácil também, tranquilinha. Na verdade, ele faz o estudo da rugosidade, estudo de lubrificação, do atrito, é a letra C, tribologia.
Vou pôr mais uma aqui para vocês, mas essa aqui vocês respondam. Depois vocês pesquisam e respondam essa aí, ó. Analise. O sistema de aquecimento deve garantir que os componentes do motor operem em temperaturas médias que sejam adequadas em relação às propriedades dos materiais constituintes. Porque nos motores de combustão interna, além de produzir uma grande diferença de temperatura entre os gases e as paredes da câmara de combustão, a reação de combustão promove a transferência de parte do calor gerado para as paredes do cilindro e, consequentemente, ao cabeçote. A respeito das assertivas, assinale. A 1 e a 2 são verdadeiras ou falsas, e se uma justifica a outra. Ok? Essa aqui fica para pesquisa de vocês. Eu não vou responder ela aqui com vocês. Eles não estão aparecendo para mim. Calma que eu errei. Eu não mostrei. Compartilhada aí agora. Então essa aí vocês tiram um print e aí vocês respondem. Depois aí dão uma pesquisada e vê. Bem simples também, não é difícil. Só para finalizar. Pessoal, então, nossa prova não é nada difícil, não vai ser coisa de outro mundo, mas necessita uma leitura, um estudo aí, relembrar, porque vocês viram que eu falei aqui, falei muita coisa em pouco tempo e mesmo assim eu não falei tudo o que vimos em sala. Então é um conteúdo extenso, embora ligados, mas tem algumas particularidades meio que isoladas em alguns temas. Então, necessita de uma atençãozinha. Então, peguem aí essa semana da agora para frente, dá uma revisada, busca lá os slides que estão todos disponíveis para vocês, dá uma recapitulada, pega o livro do portal, vai dar uma folheada nele, relembrar, ver as questões, algumas questões dele, ver os exemplos que estão lá disponíveis, ver as definições, os componentes importantes, os sistemas importantes, os que nós falamos, ok? E aí agora eu deixo para vocês, se querem fazer alguma pergunta, algum questionamento sobre a prova novamente, se alguém ainda tem dúvida, parece que teve alguns que chegaram aí no decorrer, se tem ainda dúvida como vai ocorrer a prova, é o momento, porque semana que vem é feriado na quinta-feira, então hoje é o nosso último encontro antes da prova. E como eu falei, no dia da prova eu entrarei aqui em 15 minutinhos, 7h15 eu tô saindo, porque aí vou estar na apresentação do TCC, vai ter uma banca virtual de TCC, e aí eu tenho que estar lá. Então eu vou entrar aqui rapidinho, 7h15 eu saio, para alguém tiver dúvida, algum questionamento, não, logicamente, de questões da prova, já relato, mas, então hoje é o último dia nosso aqui antes da prova. Thales, como que vai ser a prova? Eu fui um dos que cheguei depois. Como que vai ser a prova? Vai ser na quinta-feira mesmo? Como vai ser? Sim, Flávio, vai ser na quinta-feira, dia 18, vai ser num link que vai estar no portal, tem que acessar o portal para ver o link, tá? Então vai estar no último encontro nosso, na aula do nosso último encontro, lá no 4.3 vai estar lá na aula, vai estar um acesso lá, link da prova, vou colocar desse jeito para ficar fácil. Então vai estar link da prova, vocês vão acessar esse link, vai ter direito ao acesso a partir das 8 horas da manhã, das 8 horas da manhã do dia 18. E esse link vai fechar às 8 horas do dia 19. Então, vocês vão poder acessar durante o dia, durante a noite, durante até a madrugada do dia 8.
tá? Vai ser uma prova com 12 questões objetivas e 4 questões discursivas. A questão, como vai funcionar o acesso? Você acessou, você finaliza a prova e encaminha a resposta da prova. Acabou, pronto, não tem como acessar mais, não vai ser válido mais outro acesso. Então, é o acesso único. Acessou, tira um tempo para fazer a prova, não vai ter um tempo delimitado. Então, você acessa, você pode ficar lá acessado lá 2, 3, 4 horas, é o seu tempo. Para aqueles colegas que têm aquela morosidade, aquela dificuldade de fazer a prova de forma rápida, gostam de ler, reler, vai ter essa regalia aí, porque não vai ter um tempo para fechar, vai ter 24 horas para você fazer. Se você tiver, como se diz, disposição, você pode sentar na frente do computador e ficar ali 24 horas fazendo a prova, tranquilamente. Então vai ser nesse formato, Flávio. Beleza, Thales, obrigado. Tá. Aí no Sim. caso, por exemplo, falou questão do acesso único. Vamos supor que eu estou fazendo ali, a internet cai, eu tenho que acessar de novo. É sobre isso que você está falando, que não tem como acessar de novo? Então, Lucas, eu não conheço exatamente como funciona o sistema. O que eu entendi que você tem que responder, finalizar a prova, entendeu? Se você acessa e cai, você não finalizou a prova. Então, não vai ser validado, não vai ser encaminhado a resposta. Essa é o entendimento que eu tive, tá? Então, ou seja, caiu a internet, você pode acessar novamente, que não vai ser um novo acesso. Vai ser o mesmo acesso que você estava tendo. Ah, não, entendi então. A gente só não pode depois que finalizou, acabou então. É isso É mesmo. isso. Finalizou, se você acessar de novo, gera um segundo acesso. Entendeu? Thales, a informação que a coordenação passou é que provavelmente a gente vai perder as marcações de questão, né? Então, o ideal é que vai respondendo, vai marcando no papel, porque se o sistema cair, perde todas as respostas. Mas aí tem um detalhe, o Johanna. Você perde, e não adianta você marcar só a alternativa, tá? Só esse detalhe. Que se eu não tiver enganado, o sistema é randômico, as alternativas vão mudar de local. As questões vão Então, eu mudar de digo assim, local. marcar a resposta correta, né? Isso. É só esse detalhe. Ok? Mais alguma pergunta, galera? Oriento, Lucas, que se der essa queda de internet, mesmo assim, dá como é que fala? Registra esse evento por e-mail, tá? É interessante, que aí os professores têm ciência que teve aquela queda de energia na sua prova. Que aí, se qualquer coisa eventual, perdeu, não teve efetividade a sua resposta, não foi recebida, já está registrado no e-mail do professor em si. Tranquilo, Thales. Obrigadão. Nada. Pessoal, mais alguma pergunta? Não? Então, pessoal, é estudar agora. Agora é com vocês. Minha parte agora finalizou.
Pessoal, então, boa noite a vocês, bons estudos, bom final de semana aí, bom feriado semana que vem, e vocês tenham uma boa prova, tenham tranquilidade para fazer e com certeza vão sair bem, tá? Tudo de bom, até mais. Falou, Thales, tudo de bom aí. Boa noite, fica com Deus. Bom feriado. Amém. Boa noite.